Olá pessoal, professora Marissus mais uma vez vindo aí na área conversar com vocês sobre redação. Hoje o meu vídeo ele vai especialmente para você que irá fazer o Enem 2020. Esse 2020 a gente não sabe se vai ser 2020, se vai ser 2021 janeiro ou 2021 maio ainda, tá? Mas vamos lá. Já foi avisado que o tipo textual que vocês estarão fazendo é o texto dissertativo argumentativo. Na verdade, confirmado mais uma vez, né? E em cima desse texto, eu vou colocar para vocês fazer algumas ponderações, trazendo a lembrança. Se você é aquele aluno, aquela aluna que já vem treinando, ótimo, tranquilo, excelente. Se você deu uma paradinha, então preste atenção a esse vídeo, depois vá executar, porque nós precisamos retomar, colocar a mão na massa mais uma vez. Joia? A corrida ainda não terminou, bem pelo contrário, estamos nela, né? Desde janeiro de 2020, para alguns até muitas vezes antes, ok? Queridos, um texto dissertativo argumentativo, você nunca pode esquecer que você vai defender uma tese. Você é muito importante não ficar em cima do muro, tá? Esse texto não te dá essa autoria, não te dá essa liberdade, então você vai defender A ou B. Por isso a palavra argumentação é um texto que vai exigir de vocês um repertório sociocultural muito bom. Você tem que conhecer o ambiente onde você está inserido. Daí, por isso que eles não falam, né, qual vai ser a temática escolhida, porque entende-se que você sabe tudo sobre os problemas sociais, os problemas econômicos e os problemas políticos do seu país. Pelo menos imagina-se, né? Tomara que você realmente saiba e com muita profundidade. Queridos, um texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura, no mínimo 3 parágrafos, mínimo. Mari, quanto que eu posso fazer no máximo? Num texto de 30 linhas, entre 4 e 5 parágrafos, tá? Menos do que isso, você com certeza está deixando muita coisa a desejar e passando disso, provavelmente você vai dar um problema muito sério na questão da autoria ou até mesmo na distribuição das informações que você tem sobre aquele assunto. Então, eu já vi textos excelentes com 4 parágrafos e vi textos também excelentes com 5 parágrafos. É uma boa pedida. Texto em prosa. Quando você lê, você ouve, você vê essa expressão, o que significa? É aquele texto que você vai obedecer às margens, margem da direita, margem da esquerda, tá? Então, nessa distribuição, provavelmente você já deva estar treinando em cima desse perfil, né? Textos em prosa, porque eu não vejo tantos vestibulares pedindo poesia. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer, né? Então, a maioria dos textos é dentro dessa questão, dessa estrutura, obedecendo a essas margens. É muito interessante você escrever esse texto na terceira pessoa. Mari, eu posso fazer na primeira do plural? Pode. Vai zerar seu texto? Não. Mas seria muito mais bonito, muito mais chique, uma linguagem muito mais formal na terceira pessoa. Ah, mas eu tenho dificuldade de escrever na terceira pessoa. Comece fazendo na primeira, depois vai passando esses textos para a terceira pessoa. Então, ao invés de você colocar nós fazemos, faz-se, tá? Você transporta todo ele para a terceira pessoa. Queridos, queridas, também aí dentro dessa questão eu quero pontuar para você, principalmente que ainda está com muita dificuldade de atingir uma nota 6.4, 6.8 ou até mesmo 6 numa redação dissertativa argumentativa modelo Enem. Se você está bem acima disso, ótimo, excelente, extraordinário. Mas se você não está conseguindo ainda uma boa colocação aí mediana, né, que a gente fala, mesmo você fala assim, ah, Mari, mas não é boa. Mas eu atingindo nessa altura do campeonato uma nota 6, já me traz aí a ideia, a mim, tá? Traz essa ideia que você pelo menos já dominou como que funciona a estrutura desse texto no sentido assim, organização Enem. Há muito o Enem pede dissertação argumentativa, aliás, eles só pediram esse texto até hoje, né? Esse tipo textual até hoje. E se você olhar as redações passadas, elas trazem esse perfil,
que eles vão agregando algumas coisas, mas não tirando. Então, o que eu falo para você? Se a gente entender esse mecanismo do Enem, a gente já tem garantido no dia de hoje um mínimo que é uma nota 6. E eu vou dizer para você como. Bom, você tem que entender que uma redação do Enem, ela é avaliada nas 5 competências. E eu vou agora te colocar no nível 3, entendimento do nível 3, para essas 5 competências. Se você atingir nível 3 aqui, 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 aqui e aqui, você já atingiu o 6, tá? 6 na nota final. Então vamos lá. A primeira competência é a gramática. Então, se você cuidar para não ter erros gramaticais no seu texto, Mari, eu tenho uma linguagem simples, mas sem erros gramaticais, então eu já estou no nível, no mínimo, 3, tá? Então, cuida muito. O nós vai, nós foi, nós fui, uma posição errada, uma colocação de vírgula errada, uma concordância errada, uma regência errada, uma separação silábica. Se você tomar cuidado com a parte gramatical, então no dia de hoje, você já sabe que você no mínimo vai atingir o nível 3. Ou seja, nós já estamos começando a entender essa questão dos níveis dentro da redação do Enem. Lembrando, você não tem erros gramaticais, então no mínimo 6. Na competência número 2, ela está atrelada a quê? A tipologia e ao tema, tá? Então, se eu sei que eu obedecendo a tipologia esperada pelo Enem, que é a dissertação argumentativa, e eu entendendo como que compõe essa tipologia, como que ela é composta, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação do tema e da tese. Desenvolvimento, sustentação dessa tese. E na conclusão, retomada do tema e da tese e apresentação da PI, com os 5 elementos. Mari, eu fiz isso, então eu já estou no nível 3? Ainda não, porque falta você saber se você está certinho no tema que eles escolheram. Daí eu pontuo para vocês. Entender como que funciona essa questão temática é muito importante. Aí eu te convido para você voltar em alguns vídeos meus aí para trás e tem uma aula explicando só sobre a diferença entre assunto, tema e título. Diante dessa questão do tema, se você entender muito bem essa aula, então eu acredito que você já entendeu a competência número 2, tipologia e tema. Fiz a tipologia, mesmo simples, e eu estou no tema, mesmo simples, eu estou atingindo o nível 3. Olha aí, mais uma pontuação garantida. Na competência número 3, são as informações que eu coloco nesse texto. Se eu tiver informações diferenciadas, a minha nota subirá, tá? Agora, se eu tiver informações de senso comum, mas dentro do tema, então eu já estou aí no nível 3 também. Lembrando, pessoal, que eu não aconselho vocês a estarem inventando nada. Não inventem dados estatísticos, não inventem citações, não inventem comparações. Tudo que você coloca numa redação tem que ter provas, tá? Então, Mari, o que eu coloco é simples, mas tem provas. Então, você já atingiu o nível mediano, tá? Que é o nível 3 ali dessa competência 3, tá? Competência número 4, ela está relacionada aos mecanismos linguísticos. O seu texto ele é formado por períodos, formado por partes. E quando uma parte ela é ligada à outra, um período é ligado ao outro, eu preciso de elementos que façam essa engrenagem, que são os elementos conectores. Um diante do exposto, um para quê, um afim, um portanto, um logo, uma medida que, ou seja, um odiernamente. Esses mecanismos, eles vão dando fluidez no meu texto e eu vou conseguindo ter uma coisa chamada coerência. Se eu fizer isso, mesmo no modo simples, mas distribuir esses mecanismos de uma maneira que eu não fira a gramática e eu dê fluidez ao meu texto, olha aí, nível 3 de novo, ou seja, algo mediano. Lembre-se, eu estou trabalhando com aqueles alunos que têm uma dificuldade de atingir
o mínimo de 6, tá? Quem estiver acima disso, excelente. Competência número 4, mecanismos linguísticos. Competência número 5, a proposta de intervenção. Mas só isso? Não. Lá na introdução eu não fiz a apresentação do tema e da tese, agora é hora de eu retomar. E depois eu apresentar uma solução, porque eu estou diante de um problema. Eles me apresentaram um problema. Então, quando eu coloco essa conclusão, eu apresento essa retomada de tema e tese, em seguida eu vou apresentar uma solução. Se você tem dificuldade, comece pelas soluções simples, tá? O governo, a sociedade, a mídia, a família, a escola. Vamos começar nesse simples, que é para a gente atingir pelo menos o nível 3. Só que no parágrafo conclusivo, eu coloco a apresentação do tema e da tese, coloco a minha PI. Logo, eu preciso obedecer 5 elementos. Quem fará, o que fará, como fará, detalhe e o para que fará, tá? Mari, eu fiz isso direitinho. Então, eu já estou também no nível 3. Agora, uma coisa muito importante pontuar para vocês. Essa sua apresentação de PI, ela tem que estar atrelada ao tema, tá? Ah, Mari, eu fiz uma PI, mas a minha PI, depois que eu fui perceber, ela não estava atrelada ao tema. Eu esqueci de fazer essa jogada. Então, o seu parágrafo conclusivo, ele será zerado, porque ele precisa estar atrelado ao tema também. Algo muito importante para você não esquecer, ok? E queridos, para a gente fechar nosso vídeo de hoje, lembrando vocês, não firam os direitos humanos. Nós temos que preservar a questão da vida, independente do que um indivíduo tenha feito, né? Mari, mas eu sou a favor da pena de morte, eu sou a favor da prisão perpétua. Num outro momento, né, a gente poderia conversar sobre isso. Mas, a priori, o que eu falo para vocês? Vamos pensar na possibilidade, porque a nossa Constituição, ela assegura a possibilidade de um indivíduo, ele poder se regenerar. Daí porque no Brasil não se adota a pena de morte para os civis. Aí você fala assim, mas no Brasil tem pena de morte? Tem, em caso de traição de guerra, né? Traição à pátria, né? Mas tirando esse cenário, porque o nosso tema não vai trabalhar sobre isso, acredito eu, né? Se vier, vai ser uma surpresa para mim também. Qualquer outro assunto é passivo da pessoa ou da pessoa que esteja provocando aquele problema se regenerar. E havendo essa possibilidade, então não tem por que você ferir os direitos humanos. Só que detalhe, ferir os direitos humanos não está relacionado apenas a ser humano, né? Para isso, eu sempre coloco para vocês a necessidade de vocês entenderem quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres legais. A Constituição nos dá todo esse esclarecimento, tá ok? Caso você tenha dúvida com relação também ao parágrafo conclusivo, modelo Enem, eu te convido a estar também voltando em um dos vídeos meus aí que tem, né, não sei em qual foi a data que eu publiquei, mas tem, só sobre o parágrafo conclusivo, modelo Enem. Queridos, se você era aquele aluno, aquela aluna que estava com essa dificuldade de entender esse processo do texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem e atingir a nota 6, observe muito bem aí quais foram as dicas que eu dei. Treinem bastante, porque quando você atinge esse entendimento, o que a gente agora agrega vai ser mais fácil para essa nota começar a subir. Joinha? Espero ter ajudado vocês mais um pouquinho. Ficam com Deus e qualquer coisa coloco-me à disposição aí através do chat, através das minhas redes sociais para te ajudar a esclarecer qualquer possibilidade de dúvidas, ok? Se você já é um aluno que está acima do 8, acima do 9, continuem treinando, porque não se esqueçam que a redação é um eterno treino. Eu não posso parar de treinar, porque senão eu corro o risco muito grande de voltar à estaca zero. Joinha? Queridos, ficam com Deus. Prof. Mari Suzy, mais uma vez feliz por poder contribuir mais um pouquinho com você aí do outro lado.
Tchau!